Conforme nós já vínhamos anunciando e comunicando no nosso programa Debate em Políticas Públicas, nós estamos hoje estreando o quadro Debate em Políticas Públicas Culturais. E nesse primeiro time, nesse primeiro quadro, nessa estreia, nós estaremos falando da política pública cultural de Queimados, cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, né? E o município que, por si só, aproximadamente 160 mil habitantes, né? E um município grande, que durante algum tempo, onde a gente sabe, teve uma dificuldade muito grande para poder alcançar incrementos e incentivos no que se diz respeito à cultura. Agora, me parece que algumas coisas estão se mexendo e a cultura de Queimados está conseguindo se movimentar mais. Por que o município de Queimados? Porque foi o que nos abriu a porta para poder começarmos esse quadro, né? Inclusive, quem está nos apoiando é a Secretaria de Cultura de Queimados, né? A Lei 125/2022, que é a Lei Paulo Gustavo, a empresa Geofoster Produções e os nossos parceiros, a C4TVWeb.tv. Então é isso. O quadro, ele basicamente faz o seguinte: nós colocamos um entrevistado do município para falar a respeito de como está a cultura do município hoje e que ele seja uma pessoa com uma vivência já de algum tempo dentro do município e na área da cultura, para que ele possa me falar como era antigamente e como está hoje, para que a gente entenda a mudança, né, desse tempo, desse ato, né, desse tempo, como foi e como está. Basicamente é isso. O nosso entrevistado de hoje, ele tem um projeto dentro da Secretaria de Cultura, apoiado pela Lei Paulo Gustavo. Ele já participou de outros projetos, inclusive literários, né, dentro do município. Então ele já está aí há algum tempo, já está há um tempo já trabalhando nessa área. Então é a pessoa indicada para estar sendo entrevistado por nós e nos manter assim atentos à fala e inseridos dentro do contexto daquilo que o programa se propõe. Tá ok? Então, vamos agora ao nosso entrevistado, Marcos. Por favor, Marcos, se apresenta para o nosso público. Você é o Marcos, também conhecido como? Mirandela. Marcos é um sonhador que gosta de realizar grandes sonhos. Marcos é aquela pessoa que vem hoje fazendo projetos que para a nossa cidade é extremamente importante. E hoje a gente está com um desafio de um projeto que a gente vai tocar. Ok. Você é morador de Queimados há quanto tempo, meu querido? 37 anos. 37 anos. Já milita na cultura há quanto tempo? Na cultura, simplesmente mais de 8 anos. 8 anos. Você tem algum projeto que você tenha dado o pontapé inicial dentro da cultura que tenha te marcado, alguma coisa que você tenha feito ou trabalhado dentro que tenha te deixado esse bichinho que você deu continuidade? Foi a questão do livro Primeiro Morador da Vila São Francisco, que é até uma ideia que veio do governo do estado. E até o meu mentor foi o Gonzaga, o falecido Gonzaga. E a gente conseguiu agariar bastante informação. Pena que não foi à frente, entendeu? Até pela questão de recursos, da época, tudo. Mas hoje o livro está pronto. Era um sonho que eu tenho, simplesmente, eu e Gonzaga, na questão que viesse Queimados ter informação. Cada bairro pudesse entender a sua peculiaridade, a sua questão da cultural. Me fala mais sobre esse personagem desse livro que ainda não foi editado e o título do livro. Esse livro é simplesmente O Primeiro Morador da Vila São Francisco. Era um projeto que tinha para cada simplesmente morador, simplesmente tudo, falar especificamente de cada bairro. E junto conseguiria fazer simplesmente uma concha de retalho ali onde conseguiríamos ter dados muito importantes sobre a cultura, sobre os primeiros moradores, sobre a questão simplesmente cultural. E isso ia evoluir muito para a cidade. É um projeto que já está pronto, só falta ter um pontapé inicial
e que vai trazer valores muito importantes para a cidade. E no que se diz respeito à positividade, o que te acrescentou esse trabalho através desse senhor lá, que foi o primeiro morador desse bairro, né? O que isso te acrescentou culturalmente, assim, que eu gostaria realmente de entender, como te tocou essa pessoa? Gonzaga é uma pessoa que ele era extremamente cativante. Eu ficaria horas conversando com ele e com a paixão que ele falava de Queimados, de mudanças, de iniciativas. E isso me buscou simplesmente ter essa sede para conhecer Queimados, entender Queimados, mas também a gente conseguir mudar agora a cultura de Queimados. Então, assim, eu acho que Gonzaga ele deixou uma marca, não só em mim, mas em várias pessoas, positiva. Porque eu acho que Queimados precisa sempre ter essas pessoas que busca para as crianças que estão se formando agora, ela ter essa sede do conhecimento para simplesmente desenvolver. E hoje o livro está pronto, entendeu? Hoje a gente tenta, não só como projeto que eu estou, mas outros, entendeu? Encaixar isso também, porque eu acho que a cultura de Queimada ela tem que ser debatida de uma maneira séria, objetiva, para a gente poder cada vez mais entender a nossa cidade e poder ajudar ela. Eu acho interessante a ideia desse livro do primeiro morador, que eu já até ouvi falar de que havia o interesse de se fazer isso em todos os bairros. Pegar sempre a história do primeiro morador. Por quê? Porque Queimados é uma cidade não tão grande, não é uma mega cidade, né? Não é uma metrópole. Então, Queimados tem muito daquela coisa do interior, tem muito daquela coisa que não existia ponte, existia uma pontezinha, eles chamavam de pinguela, entendeu? Aí o cara atravessava a pinguela, do outro lado tinha a birosca do seu fulano, a quitanda do seu Beltrano, e aquela pessoa que iniciou tudo, viu tudo isso acontecer. Então essa pessoa que começou, ela tem muito o que passar. Eu ouvi falar de um projeto que iria fazer isso, mas me parece que não foi à frente, né? E esse livro não está editado ainda, ele não foi editado, ele está escrito, mas ainda falta um empurrão, né, de alguma editora para abraçar esse livro e colocar esse livro para rodar. E quem sabe isso acontecendo venha criar um incentivo para que se faça esse projeto vir à frente, que seriam outros livros em outros bairros com outros primeiros moradores. Né? Foi o que eu fiquei sabendo a respeito desse livro e acho assim fantástica a ideia, né? E você estaria pronto para abraçar se tivesse de escrever outros livros sobre os primeiros moradores nos bairros? Sim, sim, não só eu, mas também outras pessoas em Queimados que estão anônimas, que fizeram também outros livros, porque juntaria todos, entendeu? E conseguiríamos fazer um leque de informações positivas. Hoje o livro está pronto, ele só falta uma editora, ele só falta os trâmites finais para terminar ele, e aí estaria para a cidade, que seria extremamente rico de informação, porque quando você tem informações precisas, você pode trabalhar muito melhor. E não foi um livro que a gente fez em um mês, 2 meses, não, foi anos. Nós levamos mais de 3 anos para colher informações, para simplesmente ver depoimentos, revisar simplesmente informações. Então, assim, foi todo um processo, até quando eu volto a falar do Gonzaga, pela gratidão que ele teve comigo, a paciência, porque ele era um amante. Até nesse livro eu quero que ressalte o nome dele, porque ele foi um mentor. E é muito importante quando você está falando de cultura, você fala de uma pessoa apaixonada como Gonzaga, na questão dele simplesmente falar de Queimado com tanto amor e carinho e ter me dado esse suporte todo para escrever esse livro. Então, realmente a cultura, ela tem por si só a necessidade de ter o início. Né? E o início de tudo é o primeiro morador do bairro. Né? E a cultura, ela é desenvolvida não só com a escola circense, cursos de DJ, não.
a cultura ela abrange tudo. O que é cultura? Cultura de um povo, são suas tradições, o seu idioma, né? Isso é cultura. Então, tem tradições de bairros para bairro que são diferentes, né? Em Queimados, por exemplo, existem bairros que se tem grupos de bate-bola. Em outros bairros se tem grupos de quadrilha de São João. Então, você vê que, mesmo dentro da mesma cidade, há uma diversidade cultural. E pouca gente se liga que isso aconteça, né? Mas vamos nos ater mais agora para falar politicamente, não. Falar sobre como tem sido a cultura de Queimados nos últimos anos. Você que já convive nisso há algum tempo, nessa área, milita nessa área da cultura, como era a cultura até, vamos colocar assim, quando você começou, há 8 anos atrás? Como era a cultura? Qual era o tipo de incentivo que ocorria? Como era a cultura de Queimados nesse aspecto? A cultura de Queimados era um pouco mais interna. A gente não conseguia quase entender um pouco sobre o governo federal, entendeu? Essas informações não eram tão precisas. Hoje a gente consegue ter uma visão mais ampla. Hoje a gente tem uma secretaria com um corpo técnico mais profissional, com técnicas para poder atender o produtor que está chegando agora, que não tem experiência, e vem atendendo a cada vez mais. A Secretaria de Cultura ela foi um divisor de águas. O que eu falo da questão antigamente, a questão das secretarias, é que ela não tinha essa questão de juntar várias culturas e poder dialogar. Mas eu também, como eu falo com você, eu ressalto também o incentivo do governo federal. Eu parabenizo a secretária Margarete Menezes, não só ela, mas também pelo corpo técnico também que tem da ministra. E eu acho que cada vez mais a gente está evoluindo. Acho que a gente, em breve, Queimados vai desenvolver mais. Ela tem possibilidade, até porque teve show. Quando eu estou na Zona Sul e consigo dizer assim, a sua cidade em Queimados teve um show de grande porte, isso me enche de orgulho. Isso foi no ano passado, né, em que a Secretaria de Cultura bancou, né, meteu a cara mesmo, e construiu um parque de eventos. Porque Queimados só possuía a Praça do Eucalipto com um palco. E alguns saudosistas foram contra a demolição do palco. Mas os mesmos saudosistas hoje não elogiam o parque de eventos, que recebeu Ferrugem, Luan Santana, bateu 100 mil pessoas num dia de espetáculo, numa localização privilegiada, próxima à Dutra, próxima à UPA. Tudo isso graças à coragem do secretário de Cultura, que assumiu para ele a responsabilidade. Era um terreno ocioso, era um terreno que estava parado, a prefeitura não teve custo de desapropriação, não teve custo com nada, o terreno já estava lá. Né? Aproveitou-se o que já existia para poder fazer aquilo se tornar útil para a comunidade e para a cultura. Né? E isso foi muito importante, é um marco. Algumas vertentes da cultura de Queimados estão se aproximando cada vez mais da Secretaria de Cultura por causa disso também, por ver que existe dentro da Secretaria de Cultura, através do seu secretário, a intenção de que a cultura de Queimados se sobressaia na Baixada. E vai acabar acontecendo isso, com certeza. Mas, no tocante a projetos, você acha que hoje existe uma maior facilidade para o criador, para o produtor, para o fazedor de cultura alcançar a possibilidade de estar colocando seu projeto em pauta com os incentivos que já existem, Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc? Isso está chegando em Queimados de uma forma igualitária? Eu vejo que está chegando de uma forma positiva, onde todos estão podendo poder competir, mostrar o seu projeto,
sabemos que tem desafio, e a secretaria ela vem dando suporte para todos, para poder apresentar ele. Só que hoje a gente tem uma questão que ficou extremamente técnica. Hoje um produtor ele tem que ter um marketing, ele tem que ter uma parte jurídica, ele tem que ter simplesmente alguém que represente para fazer a parte de Libras, que venha simplesmente dar todo esse suporte. E eu acho que hoje sim a gente tem mais possibilidade, porque a gente tem uma coisa, ao acesso à informação. Ninguém pode dizer que não tem informação, porque ela está na internet. Basta você ter coragem, basta você assumir o desafio e você acreditar no seu projeto. Porque a pessoa que precisa primeiramente acreditar no seu projeto é você. Porque quando você mostra um projeto, você tem que viver aquilo ali, você tem que acreditar naquilo ali. E aí você transmitir para as pessoas. Eu acho que hoje em dia está muito mais fácil porque a gente consegue ter acesso à informação. E a secretaria, ela dá um suporte igual para todos na questão simplesmente de informação. A gente tem pessoas qualificadas, técnicas. No que se diz respeito a incentivo, no que se diz respeito à política propriamente dita em Queimados, o que você entende que mudou, a partir de quando mudou, e se há como você fazer um paralelo entre o que era e o que é atualmente? Ou seja, é uma visão do passado, de como funcionava a política cultural, e uma visão atual de como funciona essa política cultural em Queimados. Eu vejo que a política de Queimados era uma coisa muito mais interna. Hoje a gente tem uma visão mais ampla. Hoje a equipe, principalmente da Secretaria de Cultura, ela é mais técnica, ela tem mais recurso, mas também temos que ressaltar também o trabalho do governo federal, através da ministra Margarete Menezes. Eu admiro muito o trabalho dela, a flexibilidade que ela tem, e isso possibilitou que recursos viessem chegar. E aí, diante dessa parte técnica toda, conseguimos desenvolver hoje bastante essa parte cultural. A cultura, ela, para que ela venha a ser difundida de forma igualitária e proveitosa a nível de comunidade, ela tem que ter um viés que não seja ideológico, tem que ter um viés que seja direcionado ao social, né, a crescimento social e cultural de um município. Quando qualquer outra pessoa fala que a cultura tem que estar ligada à ideologia, aí fica difícil, porque a ideologia ela não agrega, né? A ideologia separa. E quando você separa, você vai deixar de fora muitas outras pessoas e projetos que poderiam estar agregando muito mais ao município, né? Então vamos mudar um pouco o foco, vamos aqui falar como hoje está a cultura de Queimados no que se diz respeito a incentivo federal, federal, estadual. Municipal a gente já sabe o que tem, né? Que é esse esforço desse grupo, esforço hercúleo, eu posso dizer, desse grupo de funcionários da Secretaria de Cultura, junto com o seu secretário, atual secretário de Cultura de Queimados, Rômulo Salles, a quem eu desejo aqui muita sorte e sucesso nessa nova gestão, né? Um forte abraço, Rômulo. E me diz aí, qual o tipo de incentivo que você viu chegar nos últimos anos a Queimados através do governo federal? A possibilidade de aquele produtor que não tinha recursos, ele ter acesso à coisa primordial, que é a informação. Quando você tem a informação, você consegue desenvolver. E a secretaria ela conseguiu isso através do seu corpo técnico, trouxe simplesmente a questão para conversar com esses produtores, dialogar com ele, dar um suporte técnico, e aí, diante que veio do governo federal, conseguiu possibilitar também ajudar. Porque a gente tem que ver a questão que a secretaria ela teve um desafio muito grande. Nós passamos pela pandemia. A pandemia foi extremamente desafiador. E
a gente conseguiu ver a secretaria dar um poder de resposta. Isso eu vejo de uma maneira positiva. E hoje nós temos uma secretaria estruturada, buscando, até eu parabenizo o secretário Rômulo Salles pela essa proposta de estar sempre inovando. E hoje a gente tem uma secretaria que eu vejo que ela vem desenvolvendo e trazendo a possibilidade de pessoas poderem participar de uma maneira que possa mostrar os seus projetos, mas de uma maneira técnica. Não só o projeto vazio, mas uma coisa técnica, não só para Queimados, mas para outros lugares, fora de Queimados também. Inclusive, até onde eu sei, essa última gestão colocou Queimados no mapa dos grandes eventos, né? Porque, até onde eu sei, teve Ferrugem, teve um outro sertanejo, que agora não me recordo. Luan Santana. Tivemos públicos lá de 100 mil pessoas, né? E isso não se faz da noite para o dia, e nem tão pouco brincando. Tem que trabalhar sério, buscar sério os investimentos, os fechamentos, todos aqueles acordos para você poder conseguir fazer um evento dessa magnitude. E, inclusive, Queimados não possuía um espaço onde comportasse esse público. Aí ocorreu aí uma reviravolta, uma mudança, né, de que o único local onde o público tinha acesso a alguma coisa era a Praça dos Eucaliptos, aquele palco de 30, 40 anos atrás. Esse palco foi demolido e se utilizou um espaço que era ocioso na entrada da cidade para fazer um parque de eventos, né? Um espaço muito grande, porque 100 mil pessoas não é pouca gente para você colocar com mais palco nesse evento. Inclusive tinham 2 palcos enormes, então com espaço para estacionamento, entendeu? O hospital fica próximo, né? A UPA de atendimento fica próximo, a Dutra fica muito próxima, entendeu? Então eu acho que foi uma jogada assim de mestre, né? O que você acha dessa mudança de atitude, de quebrar o paradigma do antigo? Não que o antigo não deva ser conservado, tanto que a praça continuou conservada. O que acabaram foi com o palco, né? E essa guinada para esse parque de eventos. O que você acha disso? Eu achei super positivo, porque a gente vê que também a parte audiovisual também foi bastante valorizada, mas também uma outra classe, que é a questão da A e B, alimentos e bebidas, ela foi bastante valorizada, porque possibilitou que aquele comerciante que antes tinha uma dificuldade, ele pudesse colocar seu empreendimento ali, sua bebida, seu salgado, simplesmente pudesse ele empreender. E isso, a ideia é essa. Porque quando a gente faz um evento dessa magnitude, a gente tem que ter a consciência que mudanças têm que chegar. E às vezes as pessoas têm uma dificuldade de aceitar a mudança. E a mudança foi extremamente positiva. Até a gente ganhamos uma questão de espaço, uma questão de visibilidade. Conseguimos as pessoas de fora, você está na Zona Sul e a pessoa fala assim, poxa, teve um evento desse porte em Queimados. Isso foi muito positivo. E voltando na parte de alimentos e bebidas, eu achei extremamente interessante para aquele comerciante que antes era desfavorável para ele ter uma chance de poder colocar o seu comércio e poder simplesmente ganhar o seu dinheiro honesto, respondendo simplesmente as questões da vigilância sanitária, responder simplesmente a questão técnica. Então, assim, eu achei extremamente positivo. Então, vamos agora falarmos a respeito de projetos atuais, né? Você tem um projeto, né, que está sendo patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, não é isso? Sim, sim. Vamos falar um pouco desse projeto. Qual o nome desse projeto? É o Batida Certa. Viabilizado para ela. Assim, o Batida Certa, ele é um sonho. Ele é um sonho porque ele transforma vidas. Porque ele não é só um curso, ele molda também o caráter simplesmente das crianças que vão estar lá, porque elas vão ter acesso a uma coisa primordial, que desde cedo a gente
prioriza, que é a questão da informação. Ela ser uma pessoa ativa na sociedade, ela ter atitudes para poder se inserir diante dos desafios e assim de maneira positiva. E sem contar que o Batida Certa ele surgiu da ideia simplesmente de um curso amplo que fosse inovador, que a criança venha a ter acesso à informação e ela possa se formar um profissional. Aí as pessoas me perguntaram, Marco, e se a criança não quiser ser um DJ? Tudo bem, está válido. A questão é o seguinte, mas aquela criança ela vai ter acesso à informação, ela vai ter acesso à parte técnica, ela vai se tornar um profissional quando poder exercer bem melhor, porque ela teve diante de profissionais, e ela com certeza ela vai encontrar um norte muito mais rápido para poder achar o que ela achar a melhor vida dele, e a gente respeitar e entender. Mas isso é um divisor de águas para a gente. Há quanto tempo você está esperando angariar fundos para essa finalidade? 3 meses. 3 meses. Agora a gente vai... Só 3 meses? 3 meses, entendeu? Porque aí saiu a lei agora. Não, mas o projeto já tem mais tempo. Tem mais tempo, não, então, tem mais tempo. A minha pergunta é assim, há quanto tempo você fez o projeto e está aguardando? Não, o projeto tem mais de 1 ano, entendeu? Mais de 1 ano, e o que acontece? É um projeto que ele visa possibilitar a chance para crianças de baixa renda ter a possibilidade. E o curso de DJ Batida Certa, ele deu tão positivo, que ainda não começou, mas só a gente está ao movimento, já estão pedindo já para fazer o de criança, que vai ter, o de adolescente e o de adulto. E aí já o desafio ficou maior, assim, até porque a gente também tem um corpo técnico bem estruturado, que é o DJ, é a intérprete, é o marketing, é o financeiro, é o jurídico, uma questão bem técnica para poder atender os requisitos. Então, assim, o Batida Certa é o mimo, é a criança que a gente tem, que a gente cuida com carinho, que a gente vê, para poder atender da melhor forma. Entendido, entendido. E o alcance, você já me deixou bem claro, que o alcance não tem faixa etária. Vai da criança para o adolescente para o adulto. E qual o impacto disso diante da comunidade? O que vocês do Batida Certa têm em mente, como e de que forma vocês vão impactar a comunidade? Sem dúvida, na questão da mudança, que aquela criança que ela não tinha acesso à tecnologia, ela passa a ter uma visão mais ampla, ela passa a ver questões técnicas, claro, para a idade dela, e isso vai moldando o caráter dela na questão positiva, porque ela já começa a deslumbrar a questão de uma profissão. Hoje, se ela chegar e falar assim, não quero ser um DJ, tudo bem, mas ela vai ter um leque ali, ela vai estar com profissionais, e aquilo ali já vai abrir novos horizontes para ela. Porque o Batida Certa, a ideia é florar a ideia hoje da questão da tecnologia. Hoje em dia não podemos fugir. E hoje a criança ter o acesso a essa gama toda de informação e a tecnologia vai ser extremamente valoroso e extremamente positivo. E você já conta com, além do apoio da Lei Paulo Gustavo, que é o pontapé inicial, você conta com o apoio de patrocinadores locais? É isso aí que eu queria ressaltar. Eu queria agradecer, porque é muito bom a gente está começando com o projeto e as pessoas abraçar, vir de encontro a gente. Até eu queria agradecer à empresa Constrular, a loja Constrular, entendeu? A nossa amiga Pamela, pensou em constrular. E os nossos outros patrocinadores que estão chegando aí, até pela questão jurídica, a gente está simplesmente formalizando as coisas. É muito positivo, porque os patrocinadores estão sendo fundamental, porque eles estão entendendo o projeto, estão vendo a questão social, eles estão entendendo que não é um curso vazio, é um curso positivo, e isso vem agariando cada vez mais. Eu tenho certeza que nós não vamos parar por aqui, nós vamos avançar cada vez mais. O projeto, mecanicamente, como funciona, né? Vamos nos ater à criança, né? Que é o inicial da coisa. Essa criança teria qual horário? O que estaria incluído dentro desse curso? Não sei, um lanche,
uma coisa a mais? Me explica como funciona para a criança em si que vai para praticando o curso. E também como se inscreve para poder estar participando. Sim, vamos lá pela inscrição. A inscrição vai ser online, já vai ser divulgada. A outra questão é a gente se preocupou com a escola, a gente preferiu ao sábado, porque durante a semana poderia atrapalhar a questão ali do ensino na escola. E é um curso de 1 hora de duração presencial e 1 hora online por semana. Ah, sim. A questão, sim, o lanche somente tem que ter, a gente tem que ter aquela lanche somente para a criança, porque a gente quer colocar uma coisa que seja um curso, mas também que seja lúdico, porque a gente pega ali aquela criança para ela ter um desenvolvimento. O objetivo é um desenvolvimento. Eu imagino que quando eu falo isso, porque tem pessoas que têm a hipocrisia na ponta da língua e acha que o que eu vou falar aqui está errado. Quando você lida com vidas em situação de carência, você pode dar o melhor curso de inglês. Você pode dar o melhor curso de contabilidade, você pode dar o melhor curso de cinema, você pode dar o melhor curso de DJ. Mas se você não atrair a criança com algo a mais, como o Marcos falou, a parte lúdica, um lanche, uma coisa para, como é que se diz, para poder engrossar aquilo que já está sendo dado. Porque aí a criança vem e ela se interessa não só pela parte educacional que ela vai receber, mas também pelo fato de saber que no sábado tem um lanche lá no curso, lá no tal lugar, assim, vamos lá. E aí passa, a criança vai mudar o foco com o tempo, ela vai mudar o foco do lanche para o aprendizado. A matemática, para mim, funciona assim. Se você, num país carente como o nosso, se você não oferece algo para acalentar o estômago, você não consegue trazer. Eu não sei se você discorda dessa minha opinião, mas é o que eu penso. O que você acha a respeito disso que eu falei? Não, eu acho super positivo. Então, a gente teve todo esse carinho para falar desse curso e realizar ele, porque a gente até se preocupou com a questão se as crianças vão estar estudando, entendeu? Se a parte médica, elas podem, entendeu? Ter esse suporte para poder estudar, qual é a dificuldade, entendeu? Para isso, a gente tem uma pessoa formada em Libras, altamente qualificada. Então, a gente procura entender. A gente tem um desafio, entendeu? A gente não restringe ninguém. A quem chegar, a gente vai acolher, entendeu? E eu acho extremamente importante quando se fala a questão somente do lanche, a questão somente desse acolhimento, tal, tudo. Por quê? Hoje em dia, não basta você só dar um curso. A gente está tentando formar somente ali essa cidadão, essa criança que vai virar um cidadão, ela ter uma visão mais ampla, entendeu? Porque esse é um divisor de água na vida dela, não só para ela, mas para a família dela. Porque qual é o pai que não quer um filho que venha desenvolver, que venha se formar, entendeu? Então, se a gente conseguir ser esse agente que vai fazer essa diferença, já estamos ganhando muito. Fala do alcance desse projeto a nível de pessoas da comunidade. Ele é feito só para criança? Ele pretende se estender para mais? Como é que vai funcionar isso? Essa é uma boa pergunta, que a questão é o seguinte, o Batida Certa foi feito para crianças e a gente já foi cobrado para adolescentes e para adultos. E isso é extremamente positivo, porque o curso ainda nem começou e as pessoas já estão falando assim, como que estão as vagas? Não, primeiro as crianças, depois a gente vai sentar para a questão para os adolescentes e para os adultos. Isso é sinal de ver a questão da seriedade e ver a questão do curso, que as pessoas entenderam que não é uma coisa vazia, é uma coisa extremamente técnica. A gente tem um corpo técnico muito preparado, que nós temos um DJ, nós temos o marketing, nós temos a pessoa de Libras, que vai fazer essa parte, nós temos a questão do jurídico, nós temos o financeiro, nós temos os apoiadores. Isso é tudo importante porque isso molda um ambiente extremamente positivo. E no que se diz respeito
impacto a nível comunitário, né? Você vê que há possibilidade de estar tirando essas crianças do ócio, né? Porque, como você falou, me parece que o curso é só os sábados, né? Então, seria um dia a mais que aquela criança deixaria de estar ocioso para estar participando do curso. É isso mesmo? Sim, sim. A gente teve até essa preocupação da questão do curso ser aos sábados, porque dia de semana é a questão da escola, entendeu? A gente não queria intervir nessa parte. E a criança, ela está ali no local onde ela vai ter um curso aos sábados, ela vai lanchar, ela vai ter a parte da recreação, que a gente tem um espaço para isso. Isso é muito importante, porque isso vai ajudar muito a formar um cidadão. Porque a gente não vai ver aquela criança na rua simplesmente sem ter um amparo. E a gente pede também que os pais estejam presentes, entendeu? Tenham responsável, entendeu? A criança que participar do projeto, ela tem que estar estudando, não pode participar se não estiver estudando, porque justamente isso traz um ambiente extremamente saudável.